posição. Minuto aqui, que parece que o braço está pesando uma tonelada. Vai, ó. Você precisa de força para manter os seus músculos, para sustentar isso aqui. Então, uma das comprovações que com essa posição Jesus, ele teve muita cãibra nos seus músculos. Tanto do peito, como os músculos das costas. E com essas cãibras, Jesus teve a sensação, como se o seu pulmão estava sendo esmagado. Então ele tinha uma sensação de falta de ar. Ele precisava de ar, porque os músculos comprimiam o pulmão. E não só essa posição, como a dor que ele estava sentindo, não na palma da mão, porque os estudos apontam, a própria arqueologia também apontam, que ossadas humanas que foram encontradas, de pessoas que foram crucificados, os cravos, era perfurado aqui, não aqui. Porque esses estudos apontam que com o peso do Senhor Jesus, deslacerava e caiu o corpo. Os estudos que apontam. E aqui tem um nervo chamado nervo meridional. Só para você ter ideia, quando esse nervo ele é rompido ou tocado, é como se uma corda de violino bem esticada mesmo, aquela dor fina e latejante que vai na alma e no espírito. Para que vocês tenham uma ideia, o que é esse nervo? Tem que pegar com esses dois dedos, esse músculo aqui aperta. Não aperta muito não, senão gritar. Ó, com as duas pontas do dedo, tem que apertar isso aqui, ó. Esse bolinho aqui, ó. Você pode paralisar um ser humano só pegando aqui. Ele já ali, já vai se urinar de dor. Isto é ligado a esse nervo meridional. Imagine agora cravos estourando esses nervos. Outra coisa. A posição que Jesus estava, lembre que ele estava com a coroa de espinho. Mas aquela madeira, naquela época não tinha marcenaria assim, com tecnologia para deixar lisinho, né? Lixar, invernizar. Aquilo na base do facão, do machado. E madeira, imagine que essa madeira era muito áspera, cheia de espinhos. Essa posição, Jesus não podia estar assim, porque a coroa de espinho batia na madeira. Imagina a dor. Os espinhos que foram feitos à coroa, chamado espinhos de Círis Christi, que até hoje existe lá em Jerusalém. São espinhos de 3 a 5 centímetros, pontiaguda. E aquilo foi cravado na cabeça de Jesus, não foi com carinho, com amor. Aquilo foi cravado com muito ódio, força e violência. Quando bate na cabeça de Jesus, essa parte da cabeça, a irrigação sanguínea é muito forte. Quando a pessoa toma um corte na cabeça, é muito sangue que sai. Imagina-se que espirrou sangue por todos os lugares. Jesus ficou banhado do seu próprio sangue. Mas ele não podia tocar a cabeça na madeira, porque imagine a dor que não era. Então ele ficava nessa parte aqui, essa posição. Nessa posição, o que acontecia com o cérebro? Faltava oxigenação no cérebro.
A falta de oxigenação no cérebro leva o ser humano a desmaio. Desmaio. Então, os estudos apontam que Jesus teve sequência de desmaios naquela cruz. Sequência de desmaio naquela cruz. Vocês lembram que eles enfiaram uma lança no peito de Jesus, não foi isso? O golpe final, não foi? E a Bíblia diz que saiu água. Água, não sangue. Exatamente o coração de um ser humano tem um líquido que quando é perfurado, a pessoa tem morte súbita na hora. Foi ali. Mas antes do Senhor ter o seu coração perfurado por uma lança, ele tinha algo a falar. Cada fala de Jesus era o maior sacrifício. Por quê? Porque Salmo 22 descreve que a língua do Senhor se derretia como cera dentro da boca dele. Imagine a sede que Jesus estava. Imagine aquela língua seca por falta de líquido, de água. A respiração, todo o sistema respiratório era como se um fogo. Quando Jesus expirava o ar, aquilo queimava os pulmões. E para ele dar uma palavra, ele precisa passar por esse sacrifício. Primeiro, ele não poderia ter um desmaio constante. Os desmaios eram alternados. Por quê? Porque ele precisava falar o quê? Algumas coisas. Para que chegasse oxigênio no cérebro, era necessário que ele levantasse o quê? A cabeça. E ele levantando a cabeça, teria que mexer com os músculos. Era dores latejantes. Imagine agora para ele levantar a cabeça, para chegar oxigênio, para ele se livrar do desmaio, que ele precisava de professar essas palavras na cruz. Levantar a cabeça, para chegar oxigênio. Imagine quando a coroa tocava na cruz. Todo esse sacrifício foi para professar palavras. Olha que ponto chegou o nosso Cristo. Estudos apontam que as órbitas dos olhos se estufaram. Jesus estava irreconhecível. Ali era um bife humano naquela cruz. Aquele sangue que descia, você sabe que o sangue com alguns minutos ou horas, ele fica preto, né? Aquela misca de sangue. E sangue atrai moscas. Imagina aquelas moscas pousando no rosto de Jesus, voando. E ele querendo ali enxotar, querendo ali e sem poder. A nossa mente ela é muito limitada para entender o sofrimento do nosso Cristo por nós. E com muito sacrifício ele